Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai discutir sobre teoria do orbital molecular. Essa teoria então visa superar várias limitações aí que foi apresentado tanto na estrutura de Lewis quanto na teoria de ligação de valência. E a grande vantagem dela é que ela considera aí o elétron como uma função de onda, né? O elétron então ela pertence à molécula como um todo, né? O elétron está delocalizado, ela não está restrita apenas a dois átomos ali. E ela está relacionada então com a descrição desse elétron como uma função de onda. Então a gente viu lá atrás, né, que o orbital pode ser descrito por uma função psi, uma função matemática que não tem sentido físico, mas que descreve o estado do elétron conhecendo os números quânticos, né, o N, o L e o M magnético e o M de spin. Então, baseado nisso, a gente consegue determinar aí o estado do elétron. Se a gente tem, vamos supor, o caso da molécula de H2, então você teria um átomo com um elétron aqui, outro átomo de hidrogênio com um elétron aqui, e o compartilhamento de elétrons formando dessa forma, né? Então você teria então um orbital psi de 1, 0, 0, outro orbital psi de 1, 0, 0. Esses dois orbitais interagem, né? Há uma sobreposição de orbitais e essa ligação é realizada. Bom, o que é a teoria do orbital molecular? A gente viu que a gente pode escrever o elétron, o orbital, como uma função de onda para o átomo. Agora a gente vai descrever uma função de onda para o orbital da molécula, certo? Da molécula como um todo. Então, nesse caso mais simples, a gente teria a união aí desses orbitais ou dessas funções de onda de psi de 1, 0, 0, mais um psi de 1, 0, 0, que seria aqui o orbital aqui 1s, né? Aqui 1s, gerando então um psi resultante, que é um psi que descreve agora esse orbital molecular. Veja que eu coloquei mais aqui, né? Ele pode ser um sinal de menos também. Por quê? Porque as ondas elas podem interagir de forma construtiva, ou seja, quando a gente tem um sinal de mais ou um sinal de menos, uma interação aí do tipo destrutiva. Então, o que a gente fez aqui, na verdade, a gente fez um tipo de combinação linear das funções de onda. Então, vocês vão ver mais para frente aí, talvez em GA ou álgebra linear, que você pode trabalhar combinando diversas funções com pesos relativos, e esse tipo de combinação a gente chama de combinação linear, resultando em outra função aqui, ok? Bom, então eu falei para você que as funções de onda podem interagir de forma construtiva ou destrutiva. Vamos olhar aqui. Se a gente considerar então o orbital 1s de um átomo de hidrogênio com outro orbital de 1s, se a função, as ondas no caso, interagem de forma construtivamente, você vai ter a formação de um orbital que a gente chama de orbital do tipo ligante, ok? Se essa interação for destrutiva, a gente vai ter a formação de orbital que a gente chama de antiligante. Então aqui de cara você já consegue perceber que o orbital ligante é o orbital que vai de fato contribuir para a formação dessa ligação. E o antiligante não. Então, necessariamente, se o orbital ligante favorece a formação da ligação, ela tem que ter uma diminuição dessa energia. Então, quando você tem a interação de dois orbitais atômicos, você tem a formação de dois orbitais moleculares. Então, N orbitais atômicos interagindo vai formar N orbitais moleculares. Então, por exemplo, aqui você tem dois orbitais atômicos, um S vai gerar um orbital ligante, que é esse cara aqui, e um orbital antiligante. Orbitais S interagindo vai gerar o quê? Vai gerar um orbital do tipo sigma, certo? Que está descrito aqui, proveniente da interação do 1s. Então, por isso, sigma 1s. Se a gente tem um antiligante, a gente vai formar um sigma 1s também, só que para diferenciar do ligante, a gente põe um asterisco, tá vendo? Aqui um asterisco, que fala que o orbital é antiligante. Então, se a gente considerar a escala de energia aqui no eixo vertical, o orbital ligante ele vai ter que ter uma energia menor, né? Uma energia menor em relação ao orbital antiligante.
Veja então que a energia dos orbitais atômicos está mais ou menos aqui, ó, se a gente dá uma olhada aqui. Então, quando você forma a interação desses orbitais, você gera orbitais moleculares, um vai ter energia menor e o outro vai ter energia maior. Então, se você olhar a forma desse orbital 1s, veja que você tem uma densidade de probabilidade, olhando nesse gráfico aqui, bem alta aqui, de você ter os elétrons localizados entre os átomos, os núcleos dos átomos A e B, certo? E quanto que você olhar aqui para o orbital antiligante, a densidade de probabilidade já não está mais tão localizada aqui no centro, entre A e B. Ela é deslocada um pouquinho para fora aqui. Então, a visualização dos orbitais, como está demonstrado aqui, você consegue ver que a densidade de probabilidade vai estar jogada mais para fora, que de fato aí mostra que não favorece tanto a ligação, uma vez que os elétrons aí que são compartilhados, eles estão presentes também em uma maior porcentagem, digamos assim, entre os núcleos, né? Então, a grande dificuldade aqui, no caso do orbital antiligante, que é a formação de planos nodais, né, bem entre os núcleos, o que desfavorece a formação dessa ligação. Então, o que é importante você saber? Que há a formação então, de orbitais ligantes e antiligantes, isso depende aí da interação das ondas, pode ser uma formação destrutiva ou construtiva. Se for construtivo, você tem uma minimização da energia e gera um orbital ligante. Se não for destrutiva, você tem formação de orbitais antiligantes com maior energia e a presença de planos nodais. Ok, vamos fazer um exemplo, uma montagem nesse caso aqui. Esse aqui já é o orbital molecular pronto, mas eu vou fazer passo a passo aqui para vocês verem o caso mais simples possível, que é o caso do hidrogênio. Então a gente tem um eixo aqui de energia vertical que aumenta de baixo para cima. Aqui eu vou colocar um orbital 1s de um hidrogênio, certo? Desse lado aqui eu vou colocar um átomo e desse outro lado aqui eu vou colocar um átomo também. Veja que os orbitais 1s têm as mesmas energias, tanto desse hidrogênio quanto do outro hidrogênio. Então eu coloco aqui no mesmo nível. Bom, a gente sabe que essas funções de onda vão interagir e vão gerar um orbital que é um orbital ligante, que vai ter energia menor que os orbitais atômicos isolados. Esse orbital é um orbital molecular. E um orbital antiligante que vai ter energia maior que os orbitais atômicos. Então, a descrição aqui no meio seria da molécula de H2. Então, aqui a gente tem orbital atômico, aqui a gente tem orbital atômico e aqui no meio a gente vai ter os orbitais moleculares. Então, como é que a gente representa? A gente representa com esses traços pontilhados de onde surgiu esse orbital, da interação desses dois orbitais 1s. A mesma coisa desse cara aqui. Esse aqui a gente chamou de orbital sigma, que é a interação de orbitais s sobre a posição de orbitais s. Então, vem do orbital 1s, né? E esse cara aqui também vai ser um sigma, só que é um sigma estrela, que é um sigma antiligante, que vem do orbital 1s. Perfeito? Então, quando você faz o diagrama de orbital molecular, a gente fez para o caso mais simples, a gente vai aumentar um pouco a complexidade, mas ele tem que ser estruturado dessa forma aqui. Então, a altura desses orbitais, pessoal, faz diferença. Você não pode colocar em posições diferentes aqui, que senão pode dar coisa errada, ok? Você colocar o sigma acima dos S, está errado. Mas o sigma antiligante, sim, tem que estar acima dos S. Bom, a gente pode fazer o preenchimento dos elétrons. Bom, quantos elétrons tem o hidrogênio? Esse átomo aqui tem um elétron, certo? E esse aqui também tem um elétron. Bom, como é que você preenche os orbitais moleculares? Fácil, usando de novo o princípio de exclusão de Pauling e a regra de Undy. Então, os elétrons vão ter que estar colocados aí em pares, com elétrons de spin opostos, né? E você sempre vai preencher eles em forma de deixar primeiramente eles desemparelhados, depois você vai emparelhando eles com spin contrário. Então vamos supor aqui, eu tenho um elétron de um hidrogênio, um elétron do outro hidrogênio. Eu tenho dois elétrons totais. Então você vai começar a preencher o orbital molecular primeiro, de menor energia, sempre. Então, qual que é o primeiro orbital que a gente vai preencher? Esse cara aqui. Então você tem dois elétrons, você vai pegar um elétron primeiro de um átomo de hidrogênio,
E seguindo aí regra de exclusão de Pauling, o princípio de exclusão de Pauling, você tem que colocar mais um elétron, dois elétrons com spin opostos, né? Então a gente utilizou os dois elétrons, um de cada átomo. E então o que a gente percebe que a gente tem dois elétrons aí ocupando o orbital ligante da molécula de hidrogênio. Depois, daqui a pouco eu vou falar sobre ordem de ligação, como que a gente calcula essa ordem de ligação, ok? Então, recapitulando, o orbital ligante, né? A gente vai ter mais ou menos essa condição, a densidade de probabilidade vai estar localizada aqui entre os núcleos, né? E que de certa forma favorece a formação da ligação. E o orbital antiligante vai estar mais para fora aí dos núcleos, né? Justamente pelo fato de ter um plano nodal. Você pode calcular aí, calcular não, porque o hidrogênio é muito simples, mas moléculas muito complicadas tem que de fato usar o cálculo aí, a solução da equação de Schrödinger, tem que ser cálculo computacional, não vai ter jeito. Mas moléculas muito simples aí, diatômicas, como nucleares, a gente consegue fazer isso na mão aqui. Então, esse foi o diagrama de energia que eu montei agora para vocês. Você tem o orbital atômico com S aqui, o orbital atômico com S aqui, dois hidrogênios eles vão interagir para formar um orbital sigma antiligante e um orbital sigma ligante e um orbital aqui em cima de antiligante. Você tem um elétron daqui, um elétron daqui. Você vai preencher o orbital molecular somando todos os elétrons. No caso aqui são dois, tem que estar com spins opostos. Vamos calcular a ordem de ligação. Como é que é a ordem de ligação? A ordem de ligação é o seguinte, eu vou chamar de B, tá? Eu vou calcular o número de elétrons que estão nos orbitais ligantes, que é esse N, menos o número de elétrons em orbitais antiligantes e vou dividir por 2. Então é basicamente uma média aritmética dos elétrons aí entre orbitais ligantes e antiligantes. Vamos ver aqui no caso do hidrogênio. Quantos elétrons eu tenho no orbital ligante? Eu tenho 2, certo? Que é esses dois aqui. Quantos que eu tenho aqui no orbital antiligante? Nesse cara aqui? Nenhum. Então é menos 0, dividido por 2. 2 por 2 dá 1. Então a ordem de ligação dessa molécula é 1. E de fato está coerente, né? Se a gente pensar na estrutura de Lewis, que tem uma ligação apenas. Então, veja que a ordem de ligação é um pouquinho diferente, né? Porque a ordem de ligação ela pode conter aí números fracionários, ok? Enquanto que a ligação não. Você tem uma, duas, três. A ordem de ligação já pode ter alguns números quebrados, o que é mais coerente, porque você está considerando que os elétrons participam da molécula como um todo. Então, quando você faz esse balanço, você pode ter alguns números aí que assumem esses valores fracionários, ok? Eu vou fazer aqui um caso hipotético do hélio, desculpa. Veja então que o hélio... bom, peraí, esse aqui foi o que a gente fez, certo? Esse foi o que a gente fez primeiro. E deu a ordem de ligação 1. Vamos fazer o hélio. O hélio você sabe que é um gás nobre, certo? Um gás nobre. E eu quero ver se o hélio pode estar nessa forma, hélio 2. Esse aqui é esse aqui que a gente vai fazer aqui embaixo. Então a mesma coisa, pessoal. Opa. Você tem aí, deixa eu circundar para ficar mais fácil você ver. Você tem dois orbitais S, um S de cada hélio, né? Um desse lado e um desse lado. Você vai interagir esse, vai formar um sigma ligante e um sigma antiligante. A diferença é que o hélio já tem dois elétrons aí ocupados, né, no orbital 1s. Então, quando você for distribuir os elétrons, vai ter que ter 4 elétrons na molécula. Então, você começa populando um elétron aqui, são 4, né? Começa populando sempre de menor energia. Depois, esse elétron aqui foi 2, depois 3, depois 4. Perfeito, acabou o número de elétrons. Agora você pode calcular a ordem de ligação. A ordem de ligação vai ser esse cara aqui. Então vai ser 2 elétrons no orbitais ligantes, que é esse aqui, menos 2 elétrons no orbitais antiligantes, que está nesse aqui.
Se você fizer 2 menos 2 dá 0, 0 por 2 dá 0. Então a ordem de ligação entre dois hélios é praticamente nula. O que é muito coerente, porque o hélio aí é um gás nobre, né? A gente observa ele nessa forma aqui, não na forma de hélio 2. Ok? Eu vou deixar para vocês fazerem, pensar um pouquinho aqui no caso do hélio 2+, e no H2+. Aqui no caso, como você tem um mais na molécula, significa que você retirou um elétron, então a ordem de ligação vai ser afetada nesse caso, ok? Bom, se a gente pensar então na ordem de ligação, comparando átomos iguais para ficar mais fácil, à medida que você aumenta a ordem de ligação, de 1 para 3, por exemplo, você diminui a distância entre esses átomos, certo? Então existe uma tendência de diminuição da proximidade dos átomos à medida que você aumenta a ordem de ligação. Ordem de ligação simples para tripla, você diminuiu essa distância. Foi de 154 para 120 picômetros. Para quem não lembra, picômetros está na escala de 10 a menos 12 metros. E isso está intrinsecamente relacionado com essa energia de dissociação, energia de quebra dessa ligação. Então, o que é mais fácil é quebrar uma ligação ou 3? Intuitivamente, né, você consegue falar que é 3, né? Então, a gente sai de uma ligação com 368 kJ por mol e quase que triplica aí, né? Não é bem triplicado, mas a gente aumenta bastante aí a energia de dissociação. Foi para 962 kJ por mol. Eu falei para você que a gente pode fazer então a interação de orbitais atômicos, gerando orbitais amoleculares, mas eu falei do caso mais simples, que são os orbitais do tipo S, esfericamente simétricos, mas a gente também tem a interação dos orbitais P, né? Então, obviamente, a interação de orbitais P vão gerar ligações do tipo π e do tipo sigma. Quando é que ele gera ligação do tipo sigma? Quando você tem a interação frontal entre esses orbitais P, certo? Então você interagiu, aqui no caso o px interagiu frontalmente, você gera então um orbital do tipo sigma 2p ligante e um sigma 2p antiligante, sigma estrela. Agora, os outros dois orbitais ali, eles vão interagir de forma paralela, né? Essa interação paralela, então, vão gerar orbitais do tipo π, então, π ligante, π antiligante, tanto aqui no caso foi escolhido PY quanto no PZ, ok? Gerando também o orbital 2pp ligante, 2pp antiligante. Eu vou fazer agora um caso em que a gente consegue visualizar a interação dos orbitais S e dos orbitais P simultaneamente, ok? Então eu vou começar pelo átomo de... desculpa, pela molécula de oxigênio, ok? Essa é a molécula que a gente vai começar. Primeira coisa para você começar a montar o diagrama de orbital molecular é fazer a distribuição eletrônica aí do seu átomo. Então o oxigênio vai ser o quê? 1s2, 2s2, 2p4. 6 elétrons na camada de valência. O que é importante? É esses elétrons aqui na camada de valência. Então a gente vai ter aqui, eu vou colocar de um lado, certo? Um oxigênio. Então eu vou escrever aqui um orbital 2s de um oxigênio. E aqui também um orbital 2s do outro oxigênio. Então aqui é um oxigênio, aqui é outro oxigênio, e aqui vai ser os orbitais moleculares, vai ser oxigênio molecular. Lembrando que a gente tem um eixo aqui de energia, né? Então o orbital 2p tem energia maior. Como é que era o orbital 2p? Você pode fazer assim, né? Um risco do lado do outro, para falar que eles estão com a mesma energia. Mesma coisa aqui. Ok? Essa é uma notação, mas tem a outra notação, que é uma notação que você consegue ter mais espaço aqui para você desenhar, que é assim, ó. Você pode pôr um embaixo do outro, certo? Só para você ganhar espaço, mas o fato é que esses três orbitais estão na mesma energia, tá bom?
É só uma questão de notação para facilitar aqui a gente desenhar esses orbitais. Eu gosto de escrever assim, mas você pode fazer da outra forma também. O livro assume diversas formas. Então, só lembrando que embora eu coloque um embaixo do outro, esses orbitais P têm a mesma energia. A mesma coisa desse lado. Eu vou fazer assim, tá? Então aqui vai ser um orbital 2p de um oxigênio, aqui outro orbital atômico 2p de outro oxigênio. Bom, vamos fazer a interação. A primeira coisa é que esses orbitais, pessoal, quando eles interagem levando em conta dois fatores. Muito importante isso, tá? O primeiro são as energias. Então a gente está considerando que orbitais S vão interagir. Você não tem essa interação, por exemplo, de S com P aqui. Por quê? Porque você tem que levar em consideração a energia entre eles. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é a questão de simetria, que a gente não vai discutir nesse caso. Então, a gente está falando de moléculas diatômicas, mas eu posso ter moléculas com mais átomos aí. E a simetria molecular é importante agora e vai influenciar na sua descrição do orbital molecular. Então, não só a energia como simetria é importante na construção do orbital molecular. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai levar em consideração só a energia. Então, os orbitais S, eles podem interagir, tem simetria aí equivalentes, né? Então, você vai ter aí um orbital ligante, sigma ligante, e um sigma antiligante. Esse sigma tem que estar, antiligante tem que estar acima dos S, e o sigma ligante tem que estar abaixo dos S. Então, eu vou chamar esse cara aqui de 2S sigma. Tudo bem? É um sigma que vem do 2S. Ali eu tinha escrito assim, sigma 2S. Tanto faz, tá? Eu vou fazer assim, porque no meu caderno está assim. Sigma 2S sigma. Esse aqui vai ser então 2S, desculpa, 2S sigma antiligante. Ok? Então, esse orbital antiligante veio dessa interação desses orbitais, é a mesma coisa desse ligante. Beleza. Agora vamos fazer dos orbitais p. A primeira coisa, pessoal, é que você tem a interação de orbitais p, aí no caso px, né, que foi descrito no slide anterior, que tem uma colisão frontal, uma sobreposição frontal, o que facilita bastante aí a criação de orbitais do tipo sigma. Então a gente vai ter a criação de um orbital do tipo sigma, certo? Só que esse sigma ele vem do 2p, então vou chamar um sigma aqui vindo do 2p. E a gente vai ter também aí um orbital sigma, só que agora antiligante, 2p sigma antiligante, certo? Então vem daqui e vem daqui. Ok, só que agora a gente também tem dois orbitais ainda, o PY e o PZ, livres lá, para interagir lateralmente, gerando ligações orbitais moleculares do tipo π. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever os dois orbitais π, então você vai ter um orbital π. De novo, eu estou colocando um debaixo do outro, bem próximo aqui, mas eles têm a mesma energia, tá? Então você poderia colocar um do lado do outro, sem problema. Eu só estou fazendo isso para ganhar espaço. Então você tem um orbital proveniente aqui do 2p π, da colisão, da sobreposição entre o y, e o outro orbital 2p π da sobreposição do pz. Então esse aqui vai ser um π antiligante, e você vai ter também um orbital antiligante 2pp proveniente da interação lateral do PY e também um referente à interação do PZ. Então esse cara e esse cara vem daqui, esse cara e esse cara vem daqui. Beleza, pessoal? Por que que os orbitais 2pp
nesse caso aqui, ligante, tem maior energia que o orbital sigma. Justamente pelo fato, pessoal, da sobreposição ser mais efetiva quando você tem essa interação frontal, não lateral. Então, como essa sobreposição ela tem maior vamos dizer assim, maior profundidade, ela consegue aí interagir de forma mais efetiva, você consegue facilitar então essa formação desse orbital ligante, então a energia cai bastante, em compensação o antiligante vai subir, né? Vai subir bastante, tanto que ele é o mais energético de todos, né? E o PZ e o PY interagem lateralmente e eles têm uma energia aí de sobreposição menor, então tanto o orbital ligante vai ser com uma energia relativamente menor em comparação ao sigma, quanto que em relação ao... Desculpa, o orbital 2pp vai ter uma energia ligeiramente maior em relação ao ligante e uma energia menor em relação ao antiligante. Isso está relacionado basicamente com essa sobreposição aí não tão efetiva. Tudo bem? Bom, uma vez você feito isso, você pode então colocar os elétrons. Vamos colocar os elétrons. Eu vou colocar os elétrons de azul. Então a gente fez aqui a distribuição do oxigênio, né? Você tem 2 elétrons no... Opa, não aqui, nesse S aqui. E 4 elétrons no P. De novo, sempre utilizando o princípio de exclusão de Pauling e Undi. Então, 2 elétrons no S. E agora a gente completa 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Mesma coisa aqui. São 2 no S e 4 no P. Então fica 1, 2, 3, 4. Então a gente tem, no total, a gente vai ter o quê? 4, 6, 12 elétrons no total. E a gente vai ter que distribuir esses 12 elétrons aqui na molécula de oxigênio. Como que a gente começa distribuindo? Sempre nos orbitais moleculares de menor energia. Então a gente começa aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então, novamente, eu segui aí o princípio de exclusão de Pauling e a regra de Undi para fazer esse preenchimento. Da mesma forma que você faz por orbital atômico, você vai fazer por orbital molecular. Vamos calcular a ordem de ligação desse cara aqui. A ordem de ligação vai ser o quê? Número de elétrons em orbitais ligantes. Então, vai ser 2 nesse orbital. 4, 6, 8. São 8 elétrons em orbitais moleculares ligantes. Menos número de elétrons em orbitais antiligantes. É 2, né? E aqui mais 2, 4. Então, menos 4. A gente divide por 2. 8 menos 4 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Então, a ordem de ligação do oxigênio molecular é 2. Perfeito? Bom, tem algumas coisas aqui que eu queria discutir com vocês. A primeira é que esses orbitais aqui, pessoal, os orbitais que estão aqui na fronteira, deixa eu mudar de cor aqui. Esses orbitais que estão aqui na fronteira, esse cara aqui, que estão com os elétrons emparelhados e que está ocupado, e esse cara aqui, que é o próximo não ocupado, tem alguns nomes especiais. Esse cara aqui, eu vou chamar ele, de LUMO. O que significa LUMO? Isso aqui é Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Então, é do inglês, tá? Então, é orbital molecular não ocupado de menor energia. Então, se a gente analisar esse diagrama de orbital molecular, a gente vai ter que procurar o orbital molecular
que não está ocupado, que é esse caso aqui, ele não está ocupado, não tem elétron, tá vendo? Só que o de menor energia possível. Então, esse cara aqui é o de menor energia possível que não está ocupado. E ele tem um nome especial, que a gente chama de LUMO, tá? Opa, show. LUMO. E tem um outro orbital, que é esse aqui, que a gente vai chamar de HOMO. Vem do inglês também. Highest Occupied Molecular Orbital. Significa o quê? Orbital molecular ocupado de maior energia, tá? Então, se a gente olhar aqui o orbital molecular que está ocupado de maior energia, é esse cara aqui. Então, o LUMO, quem que vai ser o nosso LUMO? O LUMO vai ser o 2p sigma antiligante. E o HOMO vai ser o nosso 2p pi antiligante. Ok? Por que esses orbitais são importantes, pessoal? Isso a gente não vai discutir nessa disciplina, mas mais para frente, em outras disciplinas de química orgânica, de química inorgânica, vocês vão perceber que são esses orbitais os orbitais que participam de fato das reações e que têm aí uma reatividade maior para receber ou doar elétrons, ok? Então, saber identificar o HOMO e o LUMO é extremamente importante se você quer discutir mecanismo de reação. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, nessa disciplina, mas o que é importante, o que eu gostaria que você soubesse é identificar quem que é um HOMO e um LUMO. Então, mais para frente, quando você for discutir reatividade, por exemplo, você vai ter que saber quem é o HOMO e quem é o LUMO, e aí, a partir daí você consegue falar alguma coisa, tudo bem? Então, o que eu gostaria que você soubesse é que o que é esse LUMO, o que é esse HOMO e como você identifica ele. Além disso, eu queria que vocês soubessem fazer também a distribuição eletrônica agora no aspecto molecular. Como é que a gente vai fazer isso? Então, distribuição eletrônica do oxigênio, O2. É basicamente igual no caso do atômico, mas agora a gente vai fazer para a molécula. Então, a gente vai começar da menor energia e vai subindo e vai descrevendo. Tudo bem? Então vamos começar aqui com o de menor energia. O menor energia qual que é? O 2s sigma. Esse cara aqui, certo? Quantos elétrons tem nele? 2. Então, vou colocar 2 aqui. O próximo, 2s sigma antiligante. Então, 2s sigma antiligante. Quantos elétrons tem nele? 2. E assim você vai. Tá? Como eu não tenho espaço aqui na lateral, eu vou ter que escrever embaixo. Mas isso aqui é a mesma coisa que escrever aqui, vai na sequência. Tá? Então o próximo vem o 2p sigma 2. Depois vem o 2p. Eu vou separar aqui o px e o py. Tá? Então vai ser o 2p proveniente do x 2. 2p y 2, ok? Aqui no caso, eu falei que o x é o frontal, né? Então, eu teria que colocar aqui z. Vamos começar com y. 2ppy2, 2p agora é o z2, certo? Depois a gente tem os antiligantes, que é o 2ppy antiligante com um elétron, e depois o 2p pi y, z antiligante com um elétron. Então, essa aí é a distribuição eletrônica dos orbitais moleculares, tudo bem? Bom, então o que é importante você saber fazer aqui? Primeiro, desenhar o diagrama de orbital molecular, fazer a distribuição eletrônica desses orbitais, identificar quem é um HOMO e quem é um LUMO, fazer a distribuição eletrônica também.
E finalizando, eu quero que vocês saibam identificar mais uma coisa, que é isso aqui. Se você olhar nos orbitais aqui que estão ocupados de maior energia, o HOMO, né, eles podem assumir duas condições. Eles podem assumir uma condição que o elétron pode estar desemparelhado e pode assumir uma condição que o elétron está emparelhado. Nesse caso, os elétrons estão desemparelhados. Então, quando a gente tem aí com os elétrons desemparelhados, nesse orbital aqui, a gente chama essa condição de uma molécula que é do tipo paramagnética. Paramagnética. Significa, pessoal, que se você aplicar um campo magnético nessa molécula, pelo fato de você ter um campo magnético associado ao spin do elétron, essa molécula ela vai ser susceptível a esse campo magnético. Isso porque o elétron está desemparelhado. Se você tem um emparelhamento desse elétron, esse campo magnético seria cancelado o spin e o campo magnético externo aplicado à molécula não faria efeito. Mas como o elétron está desemparelhado e você tem aí um momento magnético resultante desse spin, a molécula sim vai ser então susceptível aí à perturbação de um campo magnético externo. Então moléculas que são paramagnéticas, elas têm aí elétrons emparelhados. Tudo bem? Vamos fazer um caso diferente agora, que eu vou chamar de o caso do nitrogênio. Então a gente fez do oxigênio, a gente vai fazer agora do nitrogênio. Mesmo esquema, ok? A gente começa aí fazendo a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p3. A única coisa que a gente mudou é um elétron a menos aqui na camada de valência, né? Então vamos lá. Vamos começar aí com os orbitais atômicos nos nitrogênios. Então eu tenho um nitrogênio aqui, outro nitrogênio aqui, e aqui vai ser a nossa molécula. Aqui é um orbital 2s, orbital atômico 2s, né? Que mais a gente tem? A gente tem o orbital 2p. Então, deixa eu desenhar aqui um 2p. E o 2p. Desse átomo de nitrogênio, desse átomo de nitrogênio. Ok, agora a gente parte para a formação dos orbitais moleculares. Os S vão interagir, tem energia e simetria semelhantes, vai gerar um 2s sigma e um 2s sigma antiligante. Ok? Então a gente faz a linha pontilhada para mostrar de onde está vindo esses caras. E agora, pessoal, a gente tem uma leve diferença em relação ao orbital molecular em comparação com o oxigênio. Com o oxigênio, o que a gente fez? Teria o sigma aqui e um sigma antiligante, certo? E depois o π aqui e o π aqui, certo? A questão, pessoal, é que no caso do nitrogênio, isso aqui sofre uma inversão, ok? Eu vou fazer primeiro, eu vou preencher, depois eu vou explicar por que isso acontece, ok? Então vamos fazer primeiro vamos fazer por partes aqui para não confundir. A única coisa que eu quero mostrar é que existe uma inversão. Então aqui primeiro vem o orbital π, 2pp, ok? Depois vem o orbital, lembra que tem que estar abaixo dos atômicos, ok? Porque eles são ligantes. Então 2p sigma, depois a gente tem um acima dos atômicos, que é o 2p sigma antiligante, desculpa, na verdade só inverte ali embaixo. Então você tem o 2p aqui, π antiligante e o sigma 2p sigma antiligante, ok?
Então, no oxigênio, esse sigma aqui está aqui e o π está aqui. Tem uma inversão nesses orbitais. Por que que isso acontece, pessoal? Se você considerar o nitrogênio e o oxigênio, pessoal, a diferença de energia entre esses orbitais aqui, S e P, é bem maior, ok? Se a gente comparar a distância desses orbitais S e P aqui no nitrogênio. O fato de ser maior, pessoal, significa que esses orbitais S vão interagir aí separadamente, sem nenhuma interação com os orbitais P ali em cima. Tudo bem? Agora, no caso do nitrogênio, a gente tem um caso, pessoal, em que esses orbitais aqui, cadê? Esse orbital aqui, ok? Que está formando, e esse orbital, deixa eu fazer no outro que é mais fácil de visualizar. Você teria esse orbital aqui, pessoal, e esse orbital aqui, eles têm aí uma certa simetria entre eles, que favorece uma certa interação, certo? Essa interação faz com que esse cara que está aqui diminua mais ainda, vem mais para baixo, e esse cara aqui, ele sobe, ele vai mais para cima, ok? Ele vem mais para cima. Isso acontece quando essa distância aqui não é tão grande em relação entre eles. E como essa interação acontece, isso aqui acaba subindo e ultrapassando 2pp. Pessoal, como é que eu sei que isso acontece? Porque você calcula. Você vai calcular e isso vai te dar esse valor. Não existe uma explicação muito clara nos livros, vocês vão ver, mas eu vou deixar um link aí para vocês que eu vi, achei, gostei bastante dessa explicação, que mostra uma explicação um pouco mais detalhada, né, do porquê que isso acontece. O fato é, não se atenha muito a essa descrição, ok? Porque muitas das vezes, pessoal, a posição desses orbitais moleculares a gente precisa calcular para ter certeza onde está. Principalmente nesses orbitais antiligantes aqui, quando você tem moléculas mais complexas. Então, quem for fazer química inorgânica vai fazer aí para moléculas mais complicadas e você vai ver que é difícil você estabelecer exatamente qual que é a posição ali. Como é que a gente sabe com certeza? Fazendo o cálculo da equação de Schrödinger, a gente vai conseguir determinar exatamente a posição. Então, isso aqui é feito e a gente consegue, baseado no resultado final, saber mais ou menos onde que está essa posição. E baseado nisso, a gente consegue dar uma explicação do porquê que isso está acontecendo. Se você comparar com dados espectroscópicos, dados experimentais, vai bater, vai dar certinho. Então, o que é importante você saber é que essa inversão desses orbitais aqui que acontece no nitrogênio, né, desses orbitais aqui que acontece no nitrogênio, está relacionada aí basicamente com essa distância, tá? Então, quanto menor a distância, mais interações você vai ter aí entre esses orbitais, e um vai abaixar e o outro vai subir um pouco mais, fazendo com que você tenha essa inversão. Eu sei que está um pouquinho complicado de entender, vou te deixar o link para te ajudar a esclarecer um pouco mais, mas saiba que é difícil às vezes você dar uma explicação. Isso vem do cálculo, ok? Você tem que calcular, não tem jeito. Então vamos voltar lá. Vamos fazer então, esse cara vem daqui, esse cara vem daqui, esse cara vem daqui, esse cara vem daqui. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Muito bem. Vamos preencher os elétrons agora, de azul. Então são 2 no S e 3 no P, então é 1, 2, 3. 2 aqui, 1, 2, 3. Então você tem 5, você tem 10 elétrons no total,
Então vai ter que distribuir esses 10 elétrons em orbitais moleculares. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou, certo? Bom, vamos identificar quem é o LUMO e quem é o HOMO. Quem vocês acham que é o LUMO e o HOMO? O HOMO é o orbital de maior energia ocupado. Quem é o orbital de maior energia que está ocupado? É esse cara aqui, certo? Esse cara aqui é o nosso HOMO, que vai ser o 2p sigma. E quem é o LUMO? Que é o orbital molecular não ocupado de menor energia. Então você tem dois energias aqui, esse aqui, não ocupado. Quem é o de menor energia? O de baixo. Então esse aqui é o nosso LUMO. Vai ser o 2p pi antiligante. Ok? O que mais a gente pode fazer? Calcular aí a ordem de ligação, certo? Vamos fazer a ordem de ligação, vai ser B é igual ao número de elétrons ligantes, vai ser 2, 4, 6, 8. 8 elétrons em orbitais ligantes. Menos elétrons em orbitais antiligantes. Só tem aqui 2. Então fica 8 menos 2 dividido por 2. 8 menos 2, 6. Por 2 dá 3. Então a ordem de ligação para o nitrogênio aí tem que ser na ordem de 3. O que mais eu consigo falar dela? Bom, a gente pode fazer a distribuição eletrônica. Vai ser o que? Vai ser 2. Então, o nitrogênio vai ser 2s sigma com 2 elétrons. Depois vem o 2s sigma antiligante com 2 elétrons. Depois vem o 2p pi y com 2 elétrons. Depois o 2p pi z com 2 elétrons, né? E o 2p sigma com 2 elétrons. Veja que, embora eu tenha separado o PY do PZ, pessoal, nesse caso aqui ele tem a mesma energia, tá? Eu só quis separar para mostrar que tem orbitais aí provenientes do Y e do Z, mas lembrando que eles estão no mesmo nível de energia, tá? Tudo bem. Agora, outro aspecto importante, que é diferente no caso do oxigênio, é que agora a gente, olhando aqui nos orbitais de fronteira, no HOMO, a gente não tem elétron aí desemparelhado, os elétrons estão emparelhados. Então, elétrons emparelhados, a gente não tem a denominação paramagnética, a gente tem a denominação diamagnética. Diamagnética. Tá? Então, como os elétrons estão emparelhados, o momento magnético de espinha aí é cancelado e, por fim, a molécula não fica susceptível, ela não é perturbada se você aplicar um campo magnético externo. Então, molécula diamagnética não sente campo magnético externo e molécula paramagnética sim. Então, o nitrogênio não deveria sentir um campo magnético. O oxigênio sim, porque ele é paramagnético. Ok, pessoal. Então, vamos descer um pouquinho aqui mais, já para finalizar a aula. Isso aqui vai te mostrar aqui o diagrama de níveis de energia dos orbitais π e sigma, ok? Em função desse distanciamento entre os orbitais p e s. Veja que aqui, ó, tá vendo aqui? Você tem esse processo de inversão quando você sai do nitrogênio para o oxigênio ou vice-versa. Então, quando você tem essa interação entre os orbitais sigma, você acaba tendo essa inversão, justamente porque você tem uma separação maior ou menor entre os orbitais sp dos átomos, ok? Então, essa explicação é proveniente basicamente do cálculo, tá?
tem uma explicação um pouco mais mecanística que eu fiz para vocês e eu vou deixar um link aí que pode te dar uma visão um pouquinho melhor do que está acontecendo aqui. Mas o importante é você saber que sempre de novo vai vir aí a posição exata e vai vir do cálculo, não tem jeito. Bom, embora tenha vindo do cálculo, não significa que você não possa fazer isso para moléculas muito simples. Então, se eu te passar do oxigênio, do carbono, do flúor, belírio, do lítio, você sabe fazer. Tem que saber fazer e com as posições corretas. O ponto é, com moléculas mais complicadas, isso já começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Tem que calcular. Mas por essas moléculas simples, não, tem que fazer, tem que dar certo, ok? E você sabe, porque eu mostrei como é que faz, está aqui. E aqui novamente mostrando aí que moléculas que têm paramagnetismo, que nem o oxigênio e quem mais? O belírio, vai ter elétrons aí, ó, tá vendo? Desemparelhados nos orbitais de fronteira. As outras moléculas que vão mostrar diamagnetismo, que nem carbono, nitrogênio e flúor, vão estar com os elétrons todos emparelhados aí na fronteira, tá vendo? Todos eles emparelhados. Vamos ver o que esse diamagnetismo e paramagnetismo se comporta. Espero que vocês consigam ver o vídeo aí. Então, a gente vai utilizar nitrogênio líquido e oxigênio líquido. Você tem um magneto que vai gerar aí um campo magnético. Do seu lado direito, tá vendo? Quando você joga o líquido, como o oxigênio é paramagnético, ele sofre a interferência desse campo magnético. Ele fica até preso aqui entre os polos. No nitrogênio não. Por quê? Porque ele é diamagnético. Olha lá, ele tá jogando mais, ó, tá vendo? O campo é tão forte que consegue prender aí o líquido entre os polos. Vamos ver se ele joga mais um pouco aí. Olha lá, bem bacana, né? Então, eu não sei se você está ouvindo o som, eu estou ouvindo o som aqui, mas se você quiser ver esse vídeo, você copia esse link aqui e coloca no YouTube, que você vai assistir esse vídeo com som, tá? E para finalizar, a gente pode ter, pessoal, combinações lineares de funções de onda de átomos diferentes, ou heteronucleares, né? Então, agora o que vai acontecer é que os orbitais S desses átomos vai ter de energias diferentes, ok? Os orbitais P vão ter energias diferentes. Então, por exemplo, aqui o átomo A, o orbital 2s vai estar aqui mais para baixo do que o átomo B. Isso é um bom indicativo de que o átomo A é bem mais eletronegativo que o átomo B. Então, o fato de você ter esse desbalanço de energias está relacionado então com moléculas que têm átomos aí diferentes. Eu não vou fazer, ok, para átomos heteronucleares, mas segue basicamente o mesmo esquema. Okay? A única coisa é que você vai ter esse desbalanço entre os orbitais atômicos, mas de novo, o orbital antiligante vai ter que estar acima dos orbitais atômicos e o orbital ligante vai ter que estar abaixo dos orbitais atômicos para gerar ligação de forma eficaz. Ok, pessoal, então o que eu apresentei para vocês aí foi a teoria, embora mais geral, né, a teoria que realmente descreve como que essas ligações acontecem. Ela está relacionada com a solução da equação de Schrödinger. A gente tem que calcular aí para moléculas mais complexas, não tem jeito. Então, quem um dia aí for fazer química inorgânica ou quântica, vocês vão ter que calcular aí. Eu imagino que vocês têm alguns exercícios que calculem essa distribuição de energia desses orbitais moleculares, tudo bem? Então, eu imagino que agora, pessoal, a gente conseguiu cobrir basicamente toda a parte de descrição atomística e molecular, né, como que essas ligações acontecem.
Agora a gente vai começar a subir a escala do sistema. A gente viu como os átomos são descritos, a gente viu como esses átomos interagem entre si. Agora a gente vai analisar como essas moléculas, né, como essas moléculas vão interagir entre si, que fica para a próxima aula. Ok? Muito obrigado e até daqui a pouco.